A política do café com leite foi um arranjo político que marcou a República Velha no Brasil, entre o final do século XIX e o início do século XX. Ela era basicamente um acordo informal entre as elites de dois estados, São Paulo, que era o maior produtor de café, e Minas Gerais, famoso pela produção de leite e derivados. O nome surge dessa combinação simbólica entre o café paulista e o leite mineiro, mas a questão vai muito além de produtos agrícolas. Durante esse período, a presidência da República era dominada por representantes desses dois estados, que se revezavam no poder. O controle do governo federal dava a São Paulo e Minas um grande poder de influência sobre as políticas do país. Era uma estratégia para manter a estabilidade entre os interesses das oligarquias rurais que dominavam o cenário econômico e político brasileiro. Mas, claro, isso nem sempre agradava a todos. Outros estados e grupos políticos, como os militares, eventualmente se sentiam excluídos, e as tensões foram crescendo com o passar do tempo. Embora São Paulo e Minas fossem economicamente poderosos, essa concentração de poder também gerava descontentamento entre as elites de outros estados. Além disso, a economia agrícola estava sob pressão, principalmente com a crise mundial de 1929, que afetou diretamente o preço do café, uma das principais exportações do Brasil. São Paulo, com sua produção abundante de café, estava no centro das atenções. O café não era apenas uma commodity, era a base da economia do estado e, por extensão, do país. As oligarquias cafeeiras não apenas controlavam a produção e exportação, mas também tinham influência sobre as decisões políticas que moldavam o Brasil. O café era sinônimo de riqueza, e essa riqueza se traduzia em poder político. Por outro lado, Minas Gerais, com sua tradição na produção de leite, também exercia um papel crucial. A aliança entre os dois estados se formou a partir do entendimento de que, ao manterem-se unidos, poderiam garantir estabilidade política e econômica. Assim, as presidências alternavam entre os candidatos de São Paulo e Minas, uma estratégia que buscava evitar a fragmentação do poder e a ascensão de outras regiões, como o Nordeste ou o Sul, que também aspiravam à influência política. No entanto, essa política não era unânime. Enquanto as elites dos dois estados se beneficiavam, muitos outros grupos, especialmente os trabalhadores e os setores urbanos em crescimento, se sentiam marginalizados. O descontentamento aumentava, especialmente nas classes mais baixas, que não viam melhorias em suas condições de vida. A urbanização e o crescimento da classe média também começavam a desafiar o status quo. Durante os anos 1920, as tensões começaram a se intensificar. A crise do café, provocada pela superprodução e pela queda dos preços no mercado internacional, afetou diretamente a economia paulista. A insatisfação gerada pela crise e pela perpetuação do poder nas mãos de poucos acendeu o estupim para mudanças radicais. O clima político começou a esquentar, e a demanda por reformas cresceu. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, foi um marco nesse processo. Vargas, que representava uma alternativa à política do café com leite, capitalizou o descontentamento de diversos setores da sociedade. Ele desafiou o domínio oligárquico, promovendo um discurso nacionalista e buscando integrar diferentes regiões ao projeto de um Brasil mais coeso. Sua ascensão ao poder marcou o fim da era do café com leite e o início de uma nova fase na política brasileira, caracterizada por uma maior centralização e intervenção do governo na economia. A superprodução de café na década de 1920, combinada com a queda abrupta dos preços no mercado internacional, deixou os cafeicultores em uma situação desesperadora. As fazendas, que antes eram sinônimo de riqueza e influência, passaram a enfrentar uma crise de rentabilidade sem precedentes. Com a queda dos preços, os grandes proprietários de terras de São Paulo, que sustentavam o poder político da elite cafeeira, começaram a perder sua base de apoio econômico. Em Minas Gerais, a situação não era muito melhor. A produção de leite, embora importante, não era suficiente para compensar as perdas no setor cafeeiro. As oligarquias de ambos os estados, que antes se beneficiavam de um arranjo de poder estável, começaram a ver suas influências se desvanecerem. O descontentamento crescia, e a população clamava por mudanças. Nesse contexto de crise, o cenário político se tornava cada vez mais instável. O governo federal, liderado por Washington Luiz,
não conseguiu implementar medidas eficazes para enfrentar a grave situação econômica. A insatisfação das classes trabalhadoras e dos setores urbanos, que se sentiam marginalizados, se intensificou. Ao mesmo tempo, novos líderes políticos começaram a emergir, prometendo reformas e um novo caminho para o Brasil. A situação política se deteriorava rapidamente. Em 1930, após a eleição de Washington Luiz, que havia se comprometido a manter a política do café com leite, a tensão atingiu seu auge. Vargas, apoiado por setores descontentes do exército e por uma coalizão de políticos insatisfeitos, organizou um movimento que culminou na Revolução de 1930. Com a mobilização de diversas forças políticas e sociais, Vargas depôs Washington Luiz em um golpe que selou o fim do domínio das oligarquias tradicionais. Getúlio Vargas chegou ao poder em um momento crítico da história brasileira, quando a política do café com leite já enfrentava uma profunda crise. Ao assumir a presidência, Vargas implementou uma série de medidas que buscavam modernizar o país e reduzir a dependência da agricultura, promovendo a industrialização e a urbanização. Ele adotou uma abordagem mais centralizadora e introduziu reformas sociais que atendiam a anseios de setores populares, como trabalhadores e camponeses. Essa nova agenda política não apenas desmantelou a política do café com leite, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre o papel do Estado na economia e na sociedade. A ascensão de Vargas não apenas selou o destino da política do café com leite, mas também inaugurou uma nova era na política brasileira. Ele promoveu uma série de reformas que buscavam modernizar o país e integrar diferentes regiões. Essa mudança era essencial para o Brasil se reinventar em meio a um cenário global em transformação. Esse episódio da história do Brasil é uma lembrança de como os interesses regionais e a dinâmica de poder podem moldar a história de uma nação. A política do café com leite nos mostra que a política não é apenas sobre o que está em jogo nas eleições, mas também sobre como as elites podem moldar e influenciar as vidas de milhões, e como essa dinâmica pode eventualmente levar a mudanças significativas quando os cidadãos se levantam em busca de representação e justiça. E como o Brasil até os dias de hoje está nas mãos de interesses das oligarquias nacionais e internacionais. Além de outros grupos que têm seus próprios interesses, colocando suas questões acima do povo e da própria nação. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!